Boa noite, amados e queridos irmãos. Que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Como é bom a gente separar um momento como esse, comunitário. Pode deixar, meu querido. Obrigado. Para a gente adorar o Senhor. Para a gente levar cativos as nossas mentes, os nossos corações a Ele. E observe bem o que nós cantamos aqui nessa noite. Dentre outras coisas, nós cantamos que Ele é Rei. E que a nossa boca e as nossas mãos se levantam, a nossa boca se abre e os nossos corpos se curvam para declarar que Ele é Rei. E isso tem mais ou menos a ver com a palavra desta noite. Que Ele seja o Rei das nossas vidas. Em todos os detalhes, queridos, não apenas na nossa alma, no nosso espírito, mas em todas as áreas. Jesus, Ele nasceu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus e Ele vai voltar para ser Rei. Meus queridos, hoje nós começamos mais uma série de mensagens baseada no livro de Ruth. Livro de Ruth, então já pode abrir a sua Bíblia aí. No Antigo Testamento, Ruth fica logo depois aí tem Josué, tem Juízes, e aí você vai ver Ruth. Lição de casa, leiam o livro de Ruth, ok? Então quando você vem com a leitura prévia, quando você já vem meditando na palavra do Senhor, sobretudo no livro de Ruth, que é o livro que a gente vai trabalhar ao longo desse mês, você pode compreender melhor a palavra. Então, lição de casa, leia o livro de Ruth. São apenas 4 capítulos, mas de uma história muito profunda, cheia da graça do nosso Senhor. Hoje, na primeira mensagem, nós vamos ler dos versos 1 ao 5. Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Nós estamos lendo na NVI, pode mudar aí, Rafinha, que é a versão oficial aqui do pastor. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Verso 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Verso 4. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Amém? Queridos, me vem na memória agora um episódio muito engraçado que eu e Rita vivenciamos há algum tempo. Nós estávamos discutindo se Davi já existia ou não. Mas fato é que teve uma oportunidade que a gente foi em Vitória da Conquista, como a gente costuma fazer, para a gente namorar, né? Porque a gente não é besta, mas sobretudo para a gente passear. E a gente gosta muito de passear no shopping. E uma dessas feitas, chegando lá no shopping, quando a gente está chegando no shopping, que é o lugar que Rita gosta muito de ir, né? Gosta muito de se concentrar. Quando a gente chega no shopping, uma vendedora nos aborda. E ela diz o seguinte: olha, se vocês assistirem uma palestra, apenas uma palestra que a gente vai dar aqui, uma palestra simples, né, de meia hora, de 1 hora no máximo, vocês vão ter a oportunidade de rodar uma roleta e ganhar um prêmio aqui. Olha, e dentre esses prêmios aqui tem muitas viagens, tem viagem até para o exterior. Meu olho logo cresceu, né? Eu vou assistir uma palestra só, né? E posso ganhar uma viagem. Aí eu perguntei, mas essa viagem é ganha mesmo? É hospedagem e passagem aérea? Você ganha completamente gratuito, basta apenas você assistir a palestra. E aí Rita falou assim: Dan, isso é roubada. Não vai não, que isso aí é uma furada. Vamos embora, vamos passear. A gente não veio aqui para passear. Eu falei assim: não, Ritinha, é apenas uma palestra, 30 minutinhos.
A gente assiste, roda a roleta, ganha a viagem e ainda dá tempo de curtir o shopping. E ela insistia: Dan, vamos, vamos. E eu teimosamente falei assim: não, essa é uma grande oportunidade. Eu não ouvi a minha esposa. De repente a gente está lá dentro, a gente ouve a palestra. De 30 minutos a palestra foi quase 2 horas. E depois que de 2 horas enfadonhas, ele tentando vender o produto, e a gente só, não, a gente não quer, a gente veio aqui apenas para ouvir, e ele tentando empurrar o produto, a gente decide sair, quase a noite toda perdida, e a gente fala assim: não, agora eu quero rodar a roleta, eu quero rodar essa roleta agora. Eu fiquei 2 horas aqui esperando, eu quero rodar a roleta. E eu rodei a roleta, e sabe o que eu ganhei? Um vaso de água de R$10 no R$1,99. Essa Rita falou assim: tá vendo bem o que eu te falei? Essa história, queridos, isso acontece muito com a gente. E uma lição que eu aprendi desse fato é que maridos, se a sua esposa diz: não vá por essa direção, se você insistir, você quebra a cara. E isso acontece muito nas nossas vidas. Isso acontece, por exemplo, com jovens, que os pais falam: olha, eu não gostei desse namorado, eu não gostei dessa namorada sua. E os jovens insistem, e lá na frente eles quebram a cara. Por que a gente tem essa tendência de não prestar atenção nos sinais que Deus nos dá? Na direção que Deus nos dá. E a gente insiste em fazer somente aquilo que a gente quer fazer. E a gente não presta atenção nos sinais. Assim também a gente pode introduzir a história que nós lemos aqui de Ruth, do capítulo 1, verso 1 ao verso 5. Como o texto diz, a história se dá no período chamado período dos juízes, que é um período que vai desde a morte de Josué. Quem sabe quem é Josué? Escola bíblica. Desde a morte de Josué até a coroação do rei Saul. É um período mais ou menos de 300 anos. E essa época dos juízes, há um versículo, há um refrão no livro de Juízes, que mostra, o que revela como era a cultura, o pensar do povo que vivia na época dos juízes. Juízes capítulo 17, verso 6, e Juízes 21, verso 25, diz o seguinte: naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. A cultura na época dos juízes era: não havia rei em Israel, e cada um só fazia aquilo que lhe parecia certo. Cada um queria ser o dono do seu próprio nariz. Não havia reis, não havia autoridade. E essa cultura do fazer o que somente o nosso entendimento e a nossa vontade quer, fez com que esse período, o período dos juízes, se você quiser depois, vá lá, são 21 capítulos, o livro de Juízes, e você vai perceber que bagunça é o período dos juízes. É um caos político, é um caos social, é um caos econômico, é um caos familiar, é uma imoralidade absurda. Por quê, pastor? Porque cada um só quer fazer o que lhe parece certo. São pessoas que não ouvem nem uns aos outros, nem muito menos a direção de Deus. E nesse período, porque constantemente o povo está numa crise espiritual, porque não ouve a Deus, não ouve a direção de Deus, você vai perceber que nesse período há um ciclo, que eu chamo de ciclo da crise. Qual é o ciclo da crise que está em todo o período dos juízes? O primeiro ciclo começa o seguinte: o povo quebrava a aliança, se afastando do Senhor. Depois Deus, por sua vez, permitia alguma crise econômica, social ou política, para chamar o povo a atenção, para dizer: olha, alguma coisa está errado, vocês precisam voltar, vocês precisam se arrepender. E depois que Deus enviava a crise, a nação então clamava ao Senhor. Eles não aguentavam a disciplina do Senhor, então eles oravam, clamavam e se voltavam em arrependimento ao Senhor. E em quarto lugar, então Deus movia-se na direção do seu povo e enviava um juiz. O que era um juiz? O juiz era um líder, um homem ou mulher, que era enviado por Deus para libertar o povo daquela situação que Deus havia
planejado para o seu povo, enviado para o seu povo. E em quinto lugar, para fechar o ciclo da crise, o povo era fiel ao Senhor, até enquanto aquele juiz era vivo. Depois que aquele juiz morria, voltava tudo de novo. E o livro de Juízes se dá nessa dinâmica. Assim também se dá a história de Ruth, porque a história de Ruth se dá no período dos juízes. E interessante que em períodos de profunda crise e instabilidade, é o cenário para uma espécie de tentação que sempre nos rondou. Sempre rondou o povo de Deus. Assumirmos o controle da situação e tomarmos decisões por nós mesmos, descartando a voz de Deus. Momentos de crise e adversidades são espaço para que a gente se renda ou seja seduzido a uma tentação que sempre rondou o povo de Deus. Assumimos o controle e não ouvirmos o Senhor. Em resumo, nessa noite nós veremos que nas dificuldades da vida devemos ser fiéis ao que Deus nos manda fazer. Nas dificuldades da vida devemos ser fiéis ao que Deus nos manda fazer. Eu quero ver isso em duas partes e eu vou orar ali como Josué, a mesma fé. Deus, segura aquele relógio ali, Senhor, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, eu quero ver com vocês, em tempos de crise ou em tempos de dificuldades na vida, nós somos seduzidos a tomarmos decisões por si mesmos. Tempos difíceis, tempos de crise, tempos de fome, tempos de adversidades, nós somos seduzidos ou seduzidas a tomarmos decisões por nós mesmos. Se você ler comigo os versos 1 e 2, você vai perceber que na época dos juízes houve fome na terra, diz a palavra. Um homem de Belém de Judá, com uma mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe, verso 2. E o homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. O autor situa geograficamente a cidade em que se dá essa história. Se dá em Belém de Judá. E a palavra Belém é casa do pão. Belém significa casa do pão. E na casa do pão não está tendo pão. Na casa do pão não está tendo alimento. Na casa do pão não está tendo mantimento. Há uma fome, diz o texto sagrado. Há uma fome que está atacando toda aquela cidade, talvez, quem sabe, toda a tribo de Judá. E o texto fala que, diante dessa crise, que não é uma crise simplesmente vivenciada por Elimeleque, e outras oportunidades, outros personagens também passou por crise de fome, como por exemplo Abraão, Gênesis 12:10, Isaac, Gênesis 26:1, a Jacó, Gênesis 46:1 e 2, também como povo de Deus passou momentos de fome. E Elimeleque com sua família está enfrentando momentos de fome. E eu penso que aquela crise econômica, social, que se deu em Belém de Judá, se deu como forma de punição do Senhor para trazer o povo de volta para si. Lembre-se que eu falei do ciclo da crise? O povo peca, Deus envia algum evento para disciplinar o povo. Nesse caso aqui, a fome. A fome. Quando nós lemos em Deuteronômio capítulo 28, que é um livro da aliança, o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio 28, 23, 24, Deus vai dizer o seguinte, para o povo que, se o povo decidisse viver a vida apenas fazendo o que é bem aos seus próprios olhos, como fazia a história de Juízes, como faziam os juízes, Deus promete em Deuteronômio capítulo 28, 23, dizendo assim: o céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. A gente pode se assustar com uma palavra dessa, mas Deus está dizendo o seguinte: no dia que você decidir viver a sua vida segundo apenas o que você acha, o que você pensa, eu vou punir você. E um povo que vive da agricultura, queridos, não ter chuva, é condenar o povo para a fome. Porque você pode ter as melhores sementes, a melhor terra, o melhor adubo, mas se não tiver a água, a chuva, a semente morre no vento da terra. E esse povo está enfrentando essa fome.
E qual é a decisão que Elimeleque, junto com sua família, assume diante desse cenário de crise de fome? Eles decidem ir embora. Eles decidem ir para Moabe. E essa decisão de Elimeleque revela para mim 3 verdades que estão no coração desse homem. A primeira verdade que a gente pode perceber por essa história e pela decisão que Elimeleque tomou, é que diante das dificuldades da vida, revelamos de fato quem está no controle das nossas vidas. Circunstâncias adversas, dificuldades na vida revelam quem de fato é o nosso rei. Quando a gente passa por momentos de pressão, quando a gente passa por momentos de crise, o nosso coração é exposto e revela quem de fato é o nosso rei. Quem de fato manda nas nossas vidas. Quem de fato nos guia. O texto que nós lemos, o verso 1 e 2, fala que diante de uma crise, de uma fome, Elimeleque toma uma decisão. Ele foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. E se você parar para perceber comigo, talvez você já conheça isso, mas eu vou falar, talvez tenha pessoas aqui que não saibam. O nome Elimeleque, o nome próprio Elimeleque significa Deus é o meu rei. Esse homem carregava na sua personalidade, na sua identidade um nome, Elimeleque, Deus é o meu rei, ou o Senhor é o meu rei. Mas essa atitude que nós vemos aqui, Elimeleque tomando, diante dessa crise, dessa fome, será que de fato Deus era o rei dele? Será que de fato a postura de Elimeleque estava condizendo com o que realmente significa o seu nome, que Deus é o seu rei? Se a gente lembrar um pouco, a gente vai perceber que na época dos juízes, cada um era o seu próprio rei. Cada um só fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E a vontade de Deus sempre, não apenas na época dos juízes, mas inclusive hoje nos nossos dias, é que Deus seja o nosso rei. Que Deus seja o nosso Senhor de fato. Quando a gente vê, por exemplo, a história de Gideão, que também se dá na época dos juízes, e as pessoas querem fazer Gideão de rei, Gideão dá uma resposta muito profunda, queridos, talvez a mesma resposta que Elimeleque tinha que dar nesse momento. Gideão diz assim: não reinarei sobre vocês, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. Juízes 8:23. Essa é a vontade de Deus, que Ele seja o Senhor. Mas no entanto, Elimeleque, ele não segue o que de fato significa o seu nome, e ele vive segundo a cultura de juízes, que diz: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe bem parecia certo. Elimeleque segue o fluxo da sua cultura, e a única voz que Elimeleque ouve é a voz da sua conveniência, é a voz da sua alma, é a voz do seu coração. Então ele toma uma decisão. Em momento nenhum no texto você vai ver esse homem orando ao Senhor. Em momento nenhum você vai ver esse homem consultando qual é a vontade de Deus diante daquela crise. Elimeleque bem poderia ter lembrado, meus amados, do exemplo dos israelitas, logo no início do livro de Juízes, Juízes 1, verso 1, quando Josué morre, o grande general de guerra Josué, ele morre, mas Josué morre com muita terra ainda para ser conquistada, e antes de pegar na arma, antes de dar um passo à frente, os israelitas consultam ao Senhor. Juízes 1, verso 1, e a pergunta que eles fizeram ao Senhor é: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Antes de dar o primeiro passo, na época dos juízes, os israelitas oram, eles perguntam para Deus: e aí Deus, quem é que o Senhor vai levantar? Quem é que o Senhor vai direcionar para ser a primeira tribo a atacar os cananeus que ainda restaram? Eles oram, eles consultam, eles revelam dependência de Deus. E então no verso 2 Deus responde: Judá. Epa! Mas Judá não é a tribo de Elimeleque?
Elimelec não é descendente de Judá. O Senhor diz: Judá será o primeiro, eu entregarei a terra em suas mãos. Deus está prometendo: olha, a terra de Judá, o território de Judá, o Senhor, estou entregando para eles. E essa resposta de Deus veio justamente depois dele consultar ao Senhor qual é a direção. Elimelec tinha que aprender essa lição, queridos, de que a gente não pode tomar nenhuma decisão sequer na nossa vida sem a direção do nosso Senhor. Assim também nós, que mesmo carregando o nome de cristãos, pequenos cristos, mesmo carregando o nome de discípulos de Cristo, pessoas que decidiram seguir a Cristo em todo lugar, mesmo às vezes nós carregamos o nome de evangélicos, pessoas que decidiram viver de acordo com o Evangelho, é isso que significa ser evangélico. Mesmo recebendo esses nomes, em muitos momentos da nossa vida, nós tomamos decisões servindo a nossa própria mente. Diante das dificuldades da vida, a gente ouve somente o que está no nosso coração. A gente não ora, a gente não consulta o Senhor, a gente vai simplesmente vivendo a cultura de Juízes aqui e agora. O que importa não é o que o Senhor diz para mim, o que importa é o que eu quero, o que importa é o que é certo para os meus olhos. E aí a gente vai tomando decisões nas nossas vidas, sem o direcionamento do Senhor, sem perguntar se de fato é aquela perspectiva que Deus quer para nós. A gente não importa, só importa o que o nosso coração quer. Deus está gritando do nosso lado: vá para a direita, e a gente ignora a voz do Senhor. Não, eu quero ir para a esquerda, porque o meu coração deseja ir para a esquerda. Mas a gente precisa lembrar que a gente não sabe o que é certo para as nossas vidas. Aos olhos de Deus, todos nós somos como crianças recém-nascidas, que precisamos ser guiados pelas mãos onipotentes do nosso Deus. A nossa vontade, ela não é boa, ela não é perfeita, ela não é agradável. A única vontade que é boa, perfeita e agradável é a vontade de Cristo. Em momentos de crise, queridos, eu e você vamos ser seduzidos a tomarmos decisões por nós mesmos e não sermos fiéis ao que Deus nos manda. Em segundo lugar, a história de Elimelec e a decisão dele revela para mim um outro pecado do seu coração, que diante das dificuldades da vida, é mais fácil tomarmos a rota de fuga. Vou repetir. Diante das dificuldades da vida, é mais fácil, é mais cômodo tomarmos a rota de fuga. O texto diz que diante dessas dificuldades, Elimelec toma uma decisão. Diante da fome ele diz: vamos viver um tempo na terra de Moabe, verso 1. E no verso 2, no finalzinho do verso 2 diz: chegaram em Moabe e lá ficaram. Talvez a impressão aqui, de imediato, seja: não, é legítimo. Ele está passando um momento de fome, ele não tem o que comer dentro de casa, ele não vai assistir a sua esposa, os seus 2 filhos pequenos morrerem de fome, tem que procurar outro lugar mesmo. Na primeira leitura, essa pode ser uma decisão legítima, mas quando a gente para pensar um pouquinho, a gente vai entender o seguinte, que a decisão de Elimelec revela uma desconfiança do poder de Deus e da graça de Deus. Isso porque em Juízes capítulo, a partir do capítulo 1, a gente vai perceber que Deus, ele levanta, logo no início do livro de Juízes, um homem chamado Caleb. E Caleb é de que tribo? De Opa, escola bíblica aí, viu? Cadê as irmãs? De Judá. Caleb é descendente de Judá. É da mesma linhagem de Elimelec.
E o texto vai dizer que Calebe, nesse primeiro momento, é levantado por Deus para conquistar o território de Judá. E perceba comigo que o texto de Josué, capítulo 14, versos 8 e 9, diz que Calebe é um homem de fé, ele é da tribo de Judá, e o texto diz, é um homem inteiramente fiel ao Senhor. E aí, depois que Deus permite que a tribo de Judá comece a conquista, ou continue a conquista da terra prometida, Juízes 1:3 diz assim: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Calebe está dizendo isso. Venham, meus irmãos de Judá, e lutemos pela terra que o Senhor nos deu. Agora a pergunta, lutar contra quem? Se você vê lá em Josué, capítulo 14, verso 12, eles tinham que lutar contra os Enaquins, é mais ou menos os descendentes de Valton, né? de Joel, é gente grande, é gente alta, gente de 3 metros de altura. O texto diz que eles têm que lutar contra os Enaquins, que viviam em suas cidades grandes e fortificadas. Diante do desafio de conquistar as terras de Judá, território de Judá, que viviam lá, os cananeus, uma raça conhecida como Enaquim, são gigantes fortíssimos, que viviam em cidades grandes e fortificadas. Josué diz, com fé no Senhor, no poder do Senhor, ele diz, venham, meus irmãos, venham conosco e lutemos contra os cananeus, a fim de conquistemos as terras que o Senhor nos deu por sorteio. Diante daquele cenário de desafio, Calebe, ele não retrocede, Calebe, ele não foge, ele enfrenta, ele luta contra os Enaquins, confiando no seu braço, confiando no seu exército, confiando nas suas armas, confiando na sua inteligência, confiando na sua estratégia de guerra, não, confiando no Deus que prometeu dar a terra ao seu povo. Esse homem é fiel, esse homem crê, e esse homem é ascendente de Elimeleque. Elimeleque conhecia essa história, e mesmo conhecendo essa história, Elimeleque busca a fuga. Mesmo sabendo que o território que Elimeleque vivia, a tribo de Judá, ele só estava vivendo aquele espaço de terra, chamando de meu, porque lá atrás, homens lutaram contra os cananeus e não fugiram, eles lutaram confiando no Senhor, eles enfrentaram os Enaquins, as cidades grandes, as cidades fortificadas, eles não temeram, eles enfrentaram frente a frente, confiando no Senhor. Hoje nós só podemos estar aqui na Bahia e viver no estado independente, porque lá atrás, homens lutaram contra os portugueses para conquistar a independência da Bahia, que a gente comemora hoje. Foram homens que enfrentaram as dificuldades, não fugiram. Mas qual é a resposta de Elimeleque, meus irmãos? O texto diz que mesmo sabendo o que Calebe fez, o que eles conquistaram, eles fogem. Eles buscam a fuga. Mesmo sabendo em Juízes 1:19 que o Senhor estava com os homens de Judá, Elimeleque, ele foge. E ele foge para onde? Diz o texto. Ele foge para Moabe. Uma nação estrangeira que sempre fez oposição a Israel. E mais, depois você consulte em um mapa, para que Elimeleque saísse de Belém de Judá e fosse para Moabe, no outro lado do Mar Morto, eles tinham que passar por uma cidade chamada Jericó. E nessa época de Juízes, Jericó era um amontoado de escombros.
Jericó era um sinal vivo do que Deus, o nosso Deus, pode fazer, a despeito das oposições, a despeito das dificuldades. Não há limites para o nosso Deus, não há limites para a mão do nosso Deus. O nosso Deus é todo poderoso, e não há problemas nem dificuldades que o nosso Deus não possa reverter. Jericó era um sinal vivo do poder de Deus, e eles passam por lá, e mesmo assim, Elimeleque continua a sua viagem de fuga. E mais, Elimeleque não apenas desconfia do poder de Deus, mas ele desconfia também da graça do Senhor. Porque veja, queridos, se aquela fome, e eu interpreto dessa forma, se aquela fome era um instrumento de Deus para chamar o povo de volta para si, para dizer: olha, alguma coisa na vida de vocês está errado. Quando Deus disciplina o seu povo, é para nos chamar a atenção, é para acender o pisca-alerta e dizer: olha, alguma coisa está errada na sua vida, se conserte, se arrependa, volte-se para mim. E eu acredito que a fome que Deus permitiu no território de Judá e em Belém, era uma estratégia de Deus, era um instrumento disciplinador de Deus, para trazer o povo de volta para Ele. Mas qual é a decisão de Elimeleque? Ele prefere fugir do que se arrepender. Ele prefere tomar a rota de fuga do que bater no peito e dizer: eu pequei, eu falhei. E isso também não acontece conosco, meus irmãos. Diante das pressões e dificuldades na vida, é muito mais fácil tomarmos a rota de fuga, colocarmos o problema debaixo do tapete, fingirmos que não existe, ou engavetarmos a situação, do que enfrentar. É muito mais fácil, diante de uma crise no casamento, tomarmos a rota do divórcio. Achamos que é mais fácil a gente começar um casamento novo do que reformar um casamento velho. É muito mais fácil nos ausentarmos de casa, nos escondendo atrás de nossas profissões, de nossas obrigações, do que ficar dentro de casa e educar e criar um filho que está dando um certo trabalho. É muito mais fácil mudarmos de igreja do que nos arrependermos dos nossos pecados. Diante de um confrontamento de um pastor, de algum líder, é muito mais fácil, já deu, e procurar outra igreja. Fugas, opções de fuga, que a gente vai tomando ao longo da vida, de não enfrentar a situação, de não ter peito e coragem para lidar de fato com a situação diante de Deus e diante dos homens. E toda vez, grave isso na sua mente, toda vez que eu e você, diante das pressões e dificuldades da vida, a gente foge, como um cachorrinho assustado, como infantilidade, com crianças na fé, toda vez que a gente foge e não enfrenta de fato o problema, e não encara de fato, de frente a situação, a gente não amadurece, a gente vive eternamente infantilizados. Porque para a gente crescer, a gente precisa ter coragem para se apresentar diante de Deus, reconhecer as nossas mazelas, reconhecer os nossos pecados, reconhecer os nossos defeitos. A gente precisa enfrentar uma crise no casamento, lidar com diferenças, lidar com problema com o filho, lidar com problema profissional, do que tomarmos a rota de fuga e ir para Moabe. Ir para Moabe talvez seja mais cômodo e mais fácil, mas vai nos eternizar crianças na fé, e essa não é a vontade de Deus para a sua igreja. Elimeleque toma a rota de fuga. E em terceiro lugar, a história de Elimeleque apresenta para mim ainda um terceiro pecado deste homem. Diante das dificuldades da vida, facilmente
podemos abrir mão de realidades centrais das nossas vidas. Diante das dificuldades da vida, facilmente podemos abrir mão de realidades centrais em nossa vida. Em tempos de crise, nós somos seduzidos a agirmos por nós mesmos. Nós somos seduzidos a tomarmos a rota de fuga. E nós somos seduzidos a abrir mão de coisas, de realidades inegociáveis, que são centrais. Se você olhar comigo o texto, você vai perceber que quando Elimeleque toma a decisão de ir para Moabe, ele está abrindo mão de estar presente no tabernáculo. Naquela época não havia templo, lembre-se, o templo vai ser construído lá em Salomão. Naquela época havia o tabernáculo, e o tabernáculo estava onde, pastor? Estava numa cidade chamada Siló. Lembra de Siló, da época de Samuel? É lá. Só tinha um lugar de adoração. Não tinha lugares de adoração. Um lugar central de adoração estava em Siló. Quando Elimeleque vai para Moabe, ele está abrindo mão de estar no tabernáculo, na presença de Deus. E mais, quando ele decide ir para Moabe, ele está tomando a decisão de abrir mão de ter o contato com a palavra de Deus. Naquela época não havia sido criado, inventado a impressão. Você tinha copista, você tinha uma cópia do Antigo Testamento. E essa cópia estava no tabernáculo. Se a pessoa não fosse para o tabernáculo, ela não tinha acesso à palavra de Deus. Quando ele parte para Moabe, ele está optando por se distanciar do contato pessoal com a palavra de Deus. E mais, quando ele decide ir para Moabe, ele está abrindo mão de participar das festas religiosas de Israel. Festas essas que apontavam, que faziam o povo lembrar as inúmeras intervenções graciosas e poderosas do nosso Deus. Ele simplesmente se afasta. Ele vai embora. E ele vai para a cidade, para a região de Moabe. Se você lembrar comigo, Moabe, a região de Moabe é resultado de um incesto. A filha mais velha de Ló, sobrinho de Abraão, embriaga o seu pai e se deita com ele. E aí nasce os moabitas. Diferente dos israelitas, que têm a sua origem na palavra, na promessa, na graça do Senhor, os moabitas têm o seu início através de um incesto, de um pecado gravíssimo e horroroso diante do Senhor. E é para essa cidade, é para essa região que Elimeleque vai com sua família. E mais, aquela região era tomada por idolatria. 2 deuses eram adorados lá, Quemos e Astarte. Esses deuses eram adorados em rituais regados a sexo e a bebida. É para essa região que Elimeleque está indo. E se você achar que Elimeleque chega lá e fala, não, eu não vou me deixar influenciar, eu vou ser um ponto de luz aqui nessa região, eu não vou deixar nem eu, nem a minha família se influenciar, você se engana. Porque a gente fica sabendo no verso 4 do texto de Ruth, que os filhos de Elimeleque, Malom e Quilion, se casam com moabitas. E talvez você possa se perguntar, pastor, isso tem alguma coisa a ver? Um brasileiro não pode casar com uma argentina? Se a gente ler Deuteronômio capítulo 3, 7, melhor dizendo, verso 3, e Deuteronômio 23, 3, Deus havia dito, nenhum amonita ou moabita, ou qualquer dos seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor. Mas eles estão em Moabe. E lá em Moabe eles não têm mais contato com a palavra de Deus. Então eles descartam a palavra de Deus e se amoldam à cultura. A mensagem que Elimeleque transmite para mim e para nós é a seguinte: não importa se a presença no espaço culto está sendo negligenciada. Não importa se meu contato pessoal e comunitário com a palavra de Deus está sendo negligenciado.
Não importa se meus filhos optam por negligenciar os princípios da palavra de Deus. O que importa mesmo é comida na mesa. É prosperidade. É saúde. É bem-estar. É conforto. O que importa é isso. Eu fico pensando, meus queridos, que nós também podemos ser tentados a isso e seduzidos a essa realidade. É o dia do culto que a gente começa a negligenciar por conta do trabalho, por conta dos estudos, por conta de cansaço. É o contato com a palavra de Deus que vamos abrindo mão porque temos muitos compromissos. A vida está um corre-corre. É o espaço da escola bíblica que a gente vai negligenciando, não somente para nós, mas também para os nossos filhos. Mostrando para eles que a igreja e a escola bíblica é um simples acessório na agenda familiar. Pode ter, pode não ter também, não importa. Não importa se eu falto um culto, se eu falto a escola bíblica, não importa. Se eu leio a palavra de Deus hoje, ou uma semana, ou um mês, ou fico meses sem ler, não importa. O que importa é que está tudo bem. O que importa é que eu estou bem, estou com saúde. Meus filhos estão bem, estão estudando, estão progredindo, estão crescendo. O que importa é isso. Pequenas concessões que gradativamente vão moldando o nosso coração e a nossa mente. E quando a gente menos espera, nós estamos vivendo dentro de uma Moabe, aqui dentro do coração. Pastor, e o resultado disso tudo? Pois que a gente aprendeu quais são de fato as verdades que a gente pode aprender do coração de Elimeleque. O resultado, queridos, é que em tempos de dificuldade, aí eu ajudo um segundo ponto, para a gente finalizar. Em tempos de dificuldades da vida, quando agimos por nós mesmos, colhemos amargas consequências. Quando eu e você começa a viver a vida segundo a cultura de Juízes, ouvindo apenas as nossas vozes interiores, nós colhemos amargas consequências. O verso 3 diz assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, a nossa personagem. Próximo domingo a gente vai falar mais sobre ela. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Numa época onde não havia rei, cada um fazia o que lhe parecia certo, e seguir esse estilo de vida, só fazer o que me parece certo, faz com que a gente colha amargas consequências. Uma família, se você vê no início da história, uma família que sai de Belém de Judá para sobreviver da fome, encontra a morte nas terras de Moabe. Quando em momentos de dificuldade na vida agimos por nós mesmos, não procurando a direção de Deus, não confiando na palavra de Deus, não confiando na providência de Deus, pelo contrário, a gente vai vivendo segundo aquilo que a gente entende, a gente pensa, a gente gosta, a gente interpreta, e a gente vai vivendo dessa forma, ignorando os sinais de alerta, ignorando a voz do Senhor, não dependendo e esperando da providência e do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente colhe amargas consequências, queridos. A gente quebra a cara, em outras palavras. Quantas vezes nós estamos quebrando a cara na vida? Quantas vezes nós não estamos vivenciando consequências amargas, destrutivas na nossa vida, na nossa família? Perceba, porque a atitude desse homem, a decisão desse homem em agir por si mesmo, afetou a ele e afetou também a sua família. Nós sofremos consequências amargas. Morreu Elimeleque, morreu também Malom e Quilion. A família se desintegrou, a família encontrou a morte. E eu fico pensando, por exemplo, que essa lei da semeadura é uma lei bíblica,
Porque Oséias capítulo 8, verso 7 diz que aqueles que querem viver na cultura de juízes, seguindo ou fazendo apenas o que lhe parece certo, diz Oséias capítulo 8, verso 7, eles semeiam vento e colhem tempestade. Gálatas capítulo 6, verso 8 diz: quem semeia para a sua carne, da carne também colherá destruição. Essa é a lei da semeadura. Essa é uma lei que a gente não pode brincar. Nós estamos inseridos numa Moabe que a gente chama de Jequié. Uma cultura pagã, uma cultura que vai nos incentivar e nos desafiar a vivermos por nós mesmos. E se a gente se render a essa cultura, a gente vai quebrar a cara. Por exemplo, o marido que agindo por si mesmo, começa a ter um caso extraconjugal. E esse caso conjugal, que no início é uma delícia, traz satisfação, êxtase, gradativamente esse caso extraconjugal vai destruir o seu casamento, vai destruir os seus filhos, vai destruir a sua carreira profissional, pode destruir o seu ministério. Quantos pastores você conhece e eu conheço, que estão arrebentando os seus ministérios, o chamado de Deus para as suas vidas, em troca de momentos em Moabe, se deleitando, e não estraga somente a vida dele, arrebenta também o povo de Deus, arrebenta também a família dele. Um casal que, agindo por si mesmo, começa a agir de forma consumista. Comprando aquilo que não pode pagar, não senta para se organizar financeiramente, não senta para fazer as contas, não senta para planejar o futuro financeiro, vai gastando. Meu cartão de crédito tem esse limite de 10 mil, perceba, o seu limite não é o que você ganha. Você pode ter um limite de 20, 30 mil reais, e pode ganhar um salário mínimo. O seu limite do cartão de crédito indica o que você ganha todo mês? Não! Então se organize, e esse casal desorganizado pode arrebentar família, os filhos, o sustento. Uma mãe que agindo por si mesma, aqui não tem isso, graças a Deus, estou falando de gente lá fora. Uma mãe que agindo por si mesma começa a colocar os filhos contra o pai, por vingança, por não receber o amor que ela tanto quer do marido. Isso no direito a gente chama de alienação parental. Mães que estão alienando os pais da presença dos filhos. Arrebenta não somente ela, não somente o pai, mas prejudica a figura do filho. Uma jovem ou um jovem que agindo por si mesmo começa a ter sexo com a namorada ou com o namorado. Está com desejo? A cultura de Moabe aí fora diz assim: você está com vontade? Está com desejo? Faça. O que vai lhe impedir? Esquentou, né? A chapa esquentou? Faça. Esse tipo de coisa a gente não sabe, mas quantos jovens estão tendo a sua vida prejudicada por uma gravidez indesejada? Eu conheço inúmeros colegas na escola que tiveram a sua vida profissional prejudicada, sua carreira profissional prejudicada, porque em vez de estudarem, se dedicarem ao estudo, estava cuidando de um filho.
Decisões que a gente toma na vida, queridos, que no momento a gente não pensa nas consequências, mas elas chegam. Se a gente semeia vento, a gente vai colher tempestade. E foi tempestade que Elimeleque colheu por não fazer, por não ser fiel ao que Deus mandou ele fazer. No entanto, você pode perguntar, pastor, existe alguma esperança, algum fio de esperança nisso aí? Em sair dessa rota de colisão das consequências? Existe. Existe. Porque o nosso Deus é gracioso. E Ele enviou o seu próprio Filho, que nasceu em Belém, a mesma terra de Elimeleque, na terra do pão. E em João capítulo 6, verso 35, ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim nunca terá fome. Jesus é o único alimento. Jesus é a única realidade. Jesus é a única pessoa na história que pode de fato satisfazer a nossa alma e nos dar poder para rompermos desse ambiente de sedução, de agirmos por nós mesmos, de fugirmos em vez de enfrentar o problema, de buscarmos sempre uma solução e uma resposta segundo o nosso próprio coração e as nossas conveniências. Ele entrou na história, Ele morreu na cruz para ser o pão que nos satisfaça e nos dê a direção de Deus para nós, para assumir em sua carne, em seu corpo, todas as decisões equivocadas que nós tomamos e tomaremos ao longo da nossa vida. Jesus assume naquela cruz. Ele diz em Lucas capítulo 22, verso 19: isso é o meu corpo, dado em favor de você, no seu lugar. Se Deus, queridos, fosse agir apenas como um juiz implacável, éramos nós que deveríamos estar na cruz, porque fomos nós que, assim como Elimeleque, não confiamos na provisão de Deus, não confiamos no poder de Deus, não esperamos no Senhor. Diante das ardiduras da vida, a gente teve inúmeros casos em que fazemos as coisas e agimos e escolhemos por nós mesmos. Mas Jesus foi o único ser humano que viveu entre nós, que viveu para fazer a vontade do seu Pai. Ele não merecia a morte, ele merece a vida. Mas ele diz: por vocês, porque eu amo vocês, e porque eu não quero que vocês continuem nessa rota de colisão, eu estou assumindo o seu lugar naquela cruz. De sorte que se você se alimentar de mim, como a gente aprendeu hoje aqui, não foi, Nelly, pela manhã, ter mais de Jesus. Se eu tiver mais de Jesus, se eu me render a Jesus, como nós cantamos aqui, se eu abrir a minha boca e levantar as minhas mãos e dizer: só o Senhor é Rei, a gente vai conseguir viver a vontade do nosso Deus. Eu quero finalizar com 3 perguntas. Você tem tomado decisões por si mesmo, ou permitido que o Senhor reine sobre suas decisões? Na hora que você vai decidir, na hora que você vai escolher, na hora que você vai assumir alguma rota, algum caminho, alguma direção, você pergunta ao Senhor? Você consulta ao Senhor? Pintou uma oportunidade, seja profissional, acadêmica, relacional, você pergunta ao Senhor? Ou você vai tomando decisões a atacado? Segundo,
Você tem optado por fugir dos problemas ou encará-los de frente, confiando no poder de Deus? Na hora que vem momentos difíceis na sua vida, e vem mesmo nas nossas vidas, problemas dentro da nossa casa, você tem fugido? Você tem como um avestruz colocado a cabeça debaixo da terra e fingindo que nada está acontecendo? Ou você pede orientação a Deus e enfrenta, confiando na graça do Senhor? E por último, você tem preferido abrir mão da presença de Deus e da sua palavra a não passar por necessidade? Ou tem afirmado de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus? Diante de problemas você consegue abrir mão? Não, estou passando um problema, eu vou abrir mão do culto, vou abrir mão da palavra, vou abrir mão de práticas espirituais importantes para o nosso crescimento, como o dízimo, como o descanso. Vou abrindo mão. E começa com coisas pequenas que a gente vai fazendo concessões e de repente estamos envolvidos em Moabe. Ou a gente tem batido no peito e, como Jesus, pode faltar o pão, pode faltar o alimento terreno, biológico, mas a minha satisfação está no pão, que é a palavra de Deus, e disso eu não abro mão. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor nos ajude nessa noite. Bendito Deus, eterno Pai, nessa noite nós aprendemos, meu Deus, que em momentos de dificuldade, aliás, em todos os momentos, Pai, nós devemos ser fiéis e fazer aquilo que o Senhor manda a gente fazer. Ainda que a gente não enxergue a solução, ainda que tudo em volta é seca, é fome, como talvez estava o ambiente, o cenário de Elimeleque, não importa, Senhor. Nós queremos fazer o que o Senhor manda a gente fazer. Nós sabemos, meu Pai, que sempre nós vamos ser tentados e tentadas a fazer as coisas por nós mesmos, como era a cultura dos juízes. Aliás, como foi o primeiro pecado lá no jardim. Mesmo sabendo a tua orientação, mesmo sabendo a direção do Senhor, o mandado do Senhor, Adão e Eva optaram em ouvir a voz da serpente, a voz melosa, convincente, persuasiva. Fechar os seus ouvidos e o seu coração para a tua voz, a tua doce voz, a única voz que pode direcionar, guiar, orientar, nortear as nossas vidas. Eles optaram em ouvir a serpente. E porque eles ouviram a serpente, todos nós já nascemos impregnados em nosso DNA, com essa tendência de fazer as coisas, ouvindo somente a voz do nosso coração, mas o nosso coração, sem a tua palavra, sem a tua presença, é um vazio, é um nada. Nós só teremos sabedoria para lidarmos com a vida, nós só teremos luz no meio das trevas, se nós tomarmos a coragem de reconhecermos que toda a nossa suficiência vem do Senhor, nos rendermos à tua presença, nos rendermos ao senhorio do teu Filho Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para ser rei. Ele morreu na cruz, o texto que nós lemos logo no início aqui da liturgia. Ele se fez escravo, ele se fez homem, ele desceu, ele abriu mão da sua glória e ele morreu morte de cruz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e ao nome de Jesus declare que só o Senhor é Deus, só Jesus é o Senhor. Ele foi colocado à tua direita, Senhor,
Ele ascendeu aos céus, Ele ressuscitou para dizer: eu sou o Senhor da história, eu sou o Senhor do universo, eu sou o Senhor de toda a realidade. Ele é o nosso Senhor. E nós precisamos nos render a isso, porque no mundo em que a gente vive, marcada pela cultura dos juízes, de cada um fazer somente o que quer, o que pensa, nós vamos ser tentados em nossas casas, em nosso trabalho, na rua, a fazermos as coisas conforme o nosso coração. Mas diante dessas tentações, meu Pai, eu te peço, nos dê poder para resistir. E assim como Jesus venceu a tentação no deserto, onde o diabo ofereceu para ele: olha, tome a decisão por si mesmo. Você está com fome? Assuma o controle. Transforme essas pedras em pães. Jesus disse para ele: sai para lá. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É essa resposta, Senhor, que nós te pedimos, esteja no nosso coração. Nós queremos viver de toda a palavra que sai da tua boca. Pode faltar o pão, pode faltar o alimento, pode faltar as nossas necessidades, pode ter fome em Belém, mas nós queremos viver segundo a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.